Meus irmãos, feliz sábado. Que o Senhor Jesus possa estar em cada coração aqui presente. E a minha oração nesta manhã. Irmãos, hoje vamos falar sobre um critério que se encontra hoje na população chamada crentes. E eu acredito, irmãos, que quando Cristo, assim como nós lemos o texto introdutório, se nós refletirmos mesmo sobre o nosso tema, o nosso título de hoje, se tu podes, o ser humano em si tem um problema. E esse problema é grave. E parece que a desconfiança ela ainda está agarrada a nós até nos tempos de hoje. Eu queria que vocês entendessem que quando Cristo, na verdade, afirmou aqui que aquela geração em que ele estava era incrédula, e aliás Mateus chamou de perversa, ou geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Eu quero que vocês entendam, juntamente comigo, nos aprofundar um pouquinho nesse tema. Cristo não queria exatamente dizer que estava farto deles. Não era isso que Cristo quis dizer. Mas, na verdade, ele queria que o público entendesse de que aquele quem estivera há quase 2 mil anos atrás era o mesmo que estava perante eles. Se não nos lembrarmos, no deserto, o Moisés, e ele teve o mesmo problema. Também chamou de geração incrédula. E vocês sabem quem estava a acompanhar o Moisés no deserto? Era o próprio Cristo. Era o próprio Cristo que estava diante daquele povo. Era o próprio Cristo que sofria juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Dava um trabalho àquele povo. Era uma geração incrédula. E o problema daquele povo foi que eles não entraram em Canaã por causa do quê? Por causa da sua incredulidade. Por falta de fé. De facto, a incredulidade vem da fé. Aquele povo em que Cristo se encontrava nesse momento, há 2 mil anos atrás, eram os judeus que eram o povo escolhido por Deus. E os judeus não acreditavam que ele era o Messias. De facto, essa história, um pouquinho antes de que essa cura acontecesse a esse pai desesperado, que nós vamos já falar um pouquinho sobre ele, Cristo vinha de um monte de transfiguração. De facto, os discípulos que estavam com ele não acreditavam. Alguns deles estavam com aquele pensamento e dúvida. Será que esse é o Filho de Deus? Será que esse é o Messias? E sabem porquê? Porque eles estavam à espera, não somente o povo, como também os discípulos, estavam à espera de um Cristo, um Messias que viesse fazer o quê? Libertar da escravidão. Pois é, meus queridos, eu não sei porque você é cristão hoje. Eu não sei o que motiva estar aqui hoje. Ou você que está me ouvindo, por que você se fez cristão? O irmão Pedro falou sobre a palavra de cristão. Na verdade, é o símbolo de seguidor de Cristo. Por que nós seguimos a Cristo? Por que nós acreditamos em Cristo? E a lição de hoje foi profunda. Nós entendemos que temos que ter o caráter de Cristo. De fato, Cristo nos demonstrou qual é o caráter do Pai. De humildade, da abnegação. Irmãos, quem gosta de ser cristão?
Jesus nos ensinou lá no Monte do Oliveira, né? Sermão do Monte. Quem te dá uma palmada, o que o cristão deve fazer? Vou dar a outra. Será que isto é verdade no tempo real? Vocês estão entendendo onde nós queremos chegar? Irmãos, nós nos chamamos de cristãos, mas não somos incrédulos, porque se de facto tínhamos fé em Deus, Cristo tinha vindo há quanto tempo atrás? Jesus queria resgatar aquele povo lá no deserto. Não conseguiu por causa da incredulidade. Eram tão incrédulos de que ele não podia levá-los para a Canaã celestial. Nem mesmo que entrasse na Canaã, a terra prometida. A mesma coisa aconteceu com esse povo incrédulo em que Cristo nasceu. Esse povo incrédulo acabou por crucificar o Messias, o Emmanuel, Deus conosco. Lá no Monte da Transfiguração, estavam lá Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos que Cristo gostava de se manifestar mais para eles. Podemos falar assim que eles eram mais capacitados de receber informação. Então, Cristo queria lhe mostrar algo para eles. Olha, algo vai acontecer hoje. Estão cansados depois de tantas palestras, depois de tanto trabalho missionário. Cristo agora os leva lá no monte, lá em cima do topo do monte. Uma caminhada bem difícil para eles, depois de um dia tão cansativo. Eles não entendiam o porquê. E Cristo estava sofrendo e sofrendo. Eles estavam mortos, cansados, ele queria parar. Mas Cristo ainda andava mais e mais, até ele parou. Ele foi começar a orar por você e por mim. E principalmente para aqueles que estavam lá presentes com eles. Para que você e eu acreditassem no plano de salvação. Eles não conseguiam entender o plano de salvação. Eles estavam esperando um Messias que viesse retirar do opróbrio, da miséria e da escravidão. Mas não era isso que queria demonstrar Cristo para eles. Eu não sei se nós hoje aqui entendemos realmente qual a transformação que Cristo quer fazer por nós. Às vezes nós não entendemos o plano de salvação na caminhada cristã. Pensamos que a graça é tão grande que podemos andar no precipício do caminho, que é muito perigoso, meus irmãos, muito perigoso. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesta manhã, para que nós possamos entender que Cristo quer que nós acreditamos realmente que Ele é o Messias, Ele é Deus conosco, Emmanuel. E nessa história que nós vamos falar hoje, quando Cristo acaba de descer lá da montanha, depois do encontro com 2 pessoas que têm muito para falar sobre eles, mas não vamos falar sobre isso. Vocês se lembram quem foi? Moisés e Elias. Eles vieram confortar a Jesus. Jesus, como ser humano, na carne, necessitava de conforto. E Deus, o Pai, mandou o seu Filho amado confortar seres humanos como ele. Aqueles que um deles passou pela morte, que foi Moisés, e o outro que Elias foi arrebatado para o céu. Eram 2 tipos de pessoas. Um queria demonstrar uma ressurreição que há de vir para o crente, aquele que confia em Jesus. Aliás, o próprio Cristo foi ressuscitar a Moisés. E isso ainda mais lhe confortava a Cristo. E o Elias era aquele que foi arrebatado. E nós esperamos, quando estamos a viver no tempo do fim, esperamos ver Cristo, vir Cristo nos ares. Eu espero isso. O tempo fala sobre isso.
o tempo em que nos encontramos, acreditamos que essa geração vai ver a Cristo vindo nos ares. E devemos ter essa fé, irmãos. Porque quando temos essa fé e confiança, a nossa vida vai estar como? Ela vai estar de acordo com a palavra de Deus. Queridos, quando Cristo volta lá de cima do monte, juntamente com os discípulos, há uma certa manifestação diferente sobre a sua roupa e a sua cara. O Espírito de Profecia, no livro Desejar de Todas as Nações, diz que a sua cara resplandecia. Tanto a de Cristo como a dos discípulos. Porquê? A pergunta, a resposta, tiveram contato com Deus. Na nuvem onde resplandecia, que os discípulos estavam escondidos, não podiam olhar diretamente. Era a presença do Pai. E aquele esplendor estava a refletir tanto na cara dos discípulos como a de Jesus. E esses eram Pedro, Tiago e João. Quando eles chegam lá no monte, encontramos no livro de Marcos, por favor me acompanhem, Marcos capítulo 9, fala bem descrito, ponto a ponto, daquilo que aconteceu. Acontece alguma coisa naquele povo. Naquela multidão havia uma confusão tremenda, algo que fazia envergonhar Jesus. Um pouco tempo atrás, Cristo manda os discípulos 70 para ir fazer milagres em seu nome. Ou seja, o caso, na verdade, devia ser algo fácil, mas alguma coisa aconteceu. Algo fez envergonhar o seu mestre. Eles não puderam dar a cura para esse endemoniado, dessa história, desse acontecimento. Na grande multidão, no verso 15, vendo a palavra, ou seja, Cristo vem com os seus discípulos, a palavra do Senhor diz que ficaram espantados. E fizeram o quê? Correram para ele para o saudar. Mas nem todos. Porque os escribas estavam lá, ficaram aterrorizados com a sua presença. Pelo facto de que viu nele aquela glória. Irmãos, sabem? Algo acontece com nós que vai acontecer também. Isso tudo depende da sua fé, da minha fé. Vai chegar tempo em que nós vamos estar perante pessoas que dizem que têm poder para fazer milagres. E perante nossos olhos vai acontecer curas e milagres. Você sabe o que isso significa? Você dizer assim, não, mas eu desse lado, eu guardo os mandamentos. Eu guardo o quarto mandamento, que é o sábado. Mas eles vão dizer, não interessa. Nós somos verdadeiros. Vocês são os falsos. Nós temos poder de cura, de fazer milagres. Vocês estão a entender, irmãos? O que você vai fazer quando vai fazer uma oração para uma cura e não vai acontecer? Onde está a culpa, digamos assim? Por que de facto não acontece a cura? E a resposta vamos dar daqui a pouco. De facto, nós temos que nos preparar agora, irmãos, para que Cristo possa nos utilizar, para que o Espírito Santo possa nos utilizar, para que os anjos do Senhor possam nos utilizar. A divindade está pronta para colaborar conosco, mas nós não estamos prontos. Nós somos incrédulos. Vocês estão entendendo? A nossa preocupação hoje é o mundo. E no mundo acontece muita coisa. Basta você abrir o YouTube e ver. Infelizmente, há falsos profetas no mundo que levam o povo à mentira.
E essas pessoas não vão ser salvas por sua culpa, por minha culpa. Porque nós não estamos preparados para enfrentar essa gente. Vejam o que acontece. E naquela preocupação toda, quando os escribas estavam calados, entendemos que antes disso havia uma reprovação da parte deles contra os discípulos. Vê? Vocês dizem que são os discípulos de Cristo. Vocês não podem fazer milagres. Vocês são falsos profetas. E a multidão ao redor. E agora? Mas Jesus é o Messias. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Os discípulos envergonhados. Mas a ação entre alguém. É Cristo. O nosso Redentor. E o Pai, agora vendo que os escribas calaram-se, que nunca mais paravam de falar, agora o Pai do endemoniado, do filho que está a sofrer, esse Pai corre para Cristo. E então agora ele pede auxílio, pede ajuda. O verso 17, e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe deste pedaço, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz-me. Nós podemos entender daqui que não somente se dirigiu ao Pai, que era incrédulo, nem aos discípulos, mas era a todos. Os discípulos faziam parte também. Felizmente, digamos assim, para os discípulos, Cristo não foi se dirigir diretamente aos discípulos para o fazer ainda mais envergonhar perante os escribas e fariseus. Mas, tendo amor por eles, o último verso, nós entendemos que a sós Cristo dirigiu umas palavras, como sempre fazia. E nós entendemos que eles não estavam preparados porque havia um pecado grande no meio deles. E esse pecado ainda existe hoje. Nós chamamos de dissensão. Isso acontece por algo, tem um motivo. Nós chamamos ainda, além de incredulidade, que o desejo de ser maior, ter sempre um cargo maior. No final, nós andamos na igreja pelos cargos. Há muitos que fazem isso. Mas não é isso que vai nos salvar. E na verdade, era por isso. A dissensão que estava entre eles, quem será maior? Era por isso que eles não podiam transformar a vida daquele menino, auxiliar aquele pai sofredor. E por isso que Jesus exclama: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Com essa palavra, até quando estarei convosco, Jesus queria dizer que algo aconteceria com ele. Os discípulos não entendiam as palavras, todas as palavras de Cristo. Até quando estarei convosco? De facto, Jesus queria dizer que chegará um tempo em que ele iria para o Pai. Mas eles não entenderam. Era uma profecia perante eles que estava expressida. O verso 20 diz que: e trouxeram-no, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumado. E o verso 21, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Queridos irmãos, aqui vemos um pai sofredor que se importava com o seu filho. Eu gostaria de atingir hoje a família. Por que Cristo permitiu que aquele endemoniado, aquele filho que
estava a sofrer. A pergunta é, por que ele permitiu que se manifestasse um demônio por meio dele? Por que Jesus permitiu? A resposta é que ele chamou aquela geração de incrédula. E Jesus agora quer que eles vejam realmente que aquele menino está endemoniado e que pela fé do Pai que se manifestava, aquele filho havia de ser entregue nos braços do Pai curado. Contudo que a história nos diz que o Pai também não tinha aquela fé. Se o Pai não tinha aquela fé de que realmente pudesse ajudar o seu filho, imaginem os discípulos, imaginem a multidão. A multidão nem por isso. Se os próprios discípulos tinham pouca fé e o pai do menino também, que era mais um motivo de não poder ser curado, como é que aquele menino poderia receber a cura? Era impossível. E nós entendemos aqui que agora Jesus deixa aquela criança se manifestar para que os outros vissem realmente que há um demônio. Eles pensavam que, estão a ver, esse é um demônio do diabo que não pode ser vencido. É o que diziam os escribas e fariseus. Estavam lá. Era a culpa que mandava em cima dos discípulos. Vê, esse tipo de demônio vocês não podem curar. Então, logo vocês são falsos profetas. E Cristo agora toma na sua mão este caso. Há quanto tempo sucede isso? E disse desde a infância. Querido, será que nós, como pais, descuidamos dos nossos filhos? O que é que vocês acham? Eu faço uma outra pergunta. Por que chegou de tal maneira que esse menino fosse levado pelo Espírito Mau? E eu posso garantir para vocês, pelos estudos que eu tive sobre o assunto, uma pessoa nunca jamais chega do lado do inimigo se ele não tem passos a dar para esse caminho. E os pais deixam os filhos na ignorância com o problema que são os telefones, computadores. Deixam na ignorância, não, é só um jogo infantil. Isto não vai fazer mal. O Satanás, hoje em dia, o mentiroso, o pai da mentira, e ele consegue entrar no coração dos nossos filhos por meio dessas coisas, por meio da mídia, televisão, internet. Estão a entender? E nós não levamos a sério esse assunto. E não somente as crianças, como nós também podemos ser tentados pelo inimigo, pela uma portinha que nós abrimos no nosso coração, dos prazeres mundanos. E o nosso caso acaba de ser como o caso desse pai, que estava sofrendo por causa desse filho endemoniado. Você vai dizer assim, ô Samuel, você está me chamando de endemoniado? Não, meu irmão, eu não estou chamando de endemoniado. O que eu estou a dizer aqui é que o Satanás, ele pode ter controle sobre a sua mente por abrir uma porta, por a gente deixar abrir uma portinha que tem a ver com muitos prazeres do mundo, com manifestações, digamos assim, de que o mundo acha que é mais que normal, as diversões é mais que normal. Mas o Satanás encontra uma porta e ele consegue lugar no nosso coração. E por causa desses pecados e o amor no mundo, nosso caso pode ser tão pior como esse endemoniado, que necessitamos urgentemente da cura de Jesus. E nós não nos damos conta disso, infelizmente. Somos chamados de cristãos, seguidores de Cristo, mas vivemos vida dupla. E é isso que faz a Jesus sofrer.
no verso 23. No verso 22 ainda, a última parte diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. O pai e o filho, entendendo que estava na presença do Filho de Deus, ele faz o quê? Ele se coloca onde? Irmãos, ele se coloca no problema do seu filho. Ele está a precisar de ajuda, tanto como o seu filho. Ajuda, nos diz aqui. Tem compaixão de nós, não é ter compaixão do meu filho. Tem compaixão de nós. Enquanto os pais não reconheçam de que um problema está a destruir sua família, Jesus não pode ajudar. E Jesus disse: se tu podes crer, tu depositarás o que crer. E como o pai do menino, no verso 24, nós também devemos fazer igualzinho. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha filha. Quando Jesus ouviu essa palavra, ele logo deu-lhe a libertação, tanto do pai como do filho. Porque a história em si não fala muito sobre o assunto, mas fala sobre outros. Diz: logo sendo curado, o seguiu. Esses eram os discípulos mais perto de Jesus. O endemoniado era mais, somos incrédulos e necessitamos urgentemente de uma reforma em minha família, em sua família, para que Cristo possa efetuar em nós tanto querer como o seu, no mais amplo sentido. A sua obra deve ser feita por você e por mim. O Espírito Santo quer utilizá-lo. Precisamos realmente, irmãos, seriamente, de se deixar, criança, adulto, ser transformado pelo Evangelho. Que Cristo possa entrar no seu coração e no meu coração. É a minha oração de hoje. Amém.